Shalom, graça e paz. Que bênção que você está conosco aqui ao vivo, na terceira live do Vaqueiro. Ixi, segura aí, segura no seu sofá, porque a coisa vai esquentar daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu tenho uma palavra para você. Eu sou o pastor Gilbert, e antes do Vaqueiro de Cristo entrar para cantar, antes da banda entrar para cantar, eu preciso ministrar uma palavra para o seu coração, tá bom? Você não pode, nesse momento agora, ir na cozinha, ir no banheiro. Segura um pouquinho aí, tá bom? Se você tem uma Bíblia, se não tiver uma Bíblia, não tem problema não. Eu quero falar, nós estamos hoje é dia 1º de agosto. E no mês de agosto nós falamos muito sobre, o mês do quê? O mês dos pais. E hoje eu quero falar, não somente de um pai, mas eu quero falar de um filho. A Bíblia conta, no livro de Lucas, no capítulo 15, fala de um filho. Um filho que um dia chegou para o seu pai e disse: pai, me dê minha parte, porque eu estou caindo fora. Eu vou falar na minha linguagem para você entender, tá bom? Estou caindo fora. Esse filho, ele não queria mais seguir na dependência do pai. Esse filho então decidiu seguir o seu caminho, seguir a sua história, fazer com que a sua vida seguisse o seu próprio rumo. E a Bíblia vai dizer que esse filho, esse homem, ele segue a sua vida, tinha dinheiro no bolso, ele começa a gastar, ele começa a festejar, porque nós sabemos que hoje um jovem, quando ele tem muito dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar um carrão, no tempo de hoje, comprar o celular mais caro. Mas esse jovem, ele começou a gastar tudo que ele tinha, ele começou a curtir a vida que ele pediu, a vida que ele sempre sonhou. Mas então, o que ele faz? Quando ele está longe do pai, a Bíblia vai dizer que acontece uma coisa. Quando o dinheiro dele acaba, vem então uma grande fome naquela região. E aí, longe do pai, longe da presença do pai, ele não tem mais ninguém. E o que ele vai fazer? Ele está longe de todos, principalmente do seu pai, aquele a quem o tempo todo o protegeu, aquele a qual o tempo todo deu para ele tudo o que ele precisava. E quando o pai dele está longe dele, ele se sente desprotegido, ele se vê numa posição complicada, e aí ele vai então, porque ele sai da presença do pai, ele sai de onde o pai estava e vai para longe do pai, porque ele não quer obedecer, ele não quer obedecer ao pai, ele não quer se sujeitar a ninguém. Mas quando o seu dinheiro acaba, quando acaba tudo que ele tinha, ele então vai precisar de um emprego, e aí ele vai conseguir um emprego. Só que neste emprego que ele consegue, ele vai ter que sujeitar o seu patrão. Presta atenção, aquele que não quer se sujeitar a um pai, aquele que sai de casa, aquele que pega tudo para não se sujeitar, para não honrar o seu pai, não obedecer ao seu pai, ele achou que poderia fazer tudo o que ele quisesse fazer. Talvez você esteja na sua casa, você esteja onde você estiver agora, você talvez esteja dizendo: nossa, essa história parece um pouco comigo. Um dia na minha vida eu saí da minha casa, eu queria completar os meus 18 anos, eu queria a minha maioridade, eu saí de casa, eu quis viver minha vida. E talvez você esteja vivendo numa situação que agora você esteja dizendo: eu estou precisando repensar no caminho que eu escolhi. O caminho que você escolheu, você está traçando, que você está traçando agora, como você está? Está feliz? Está alegre? Você está vivendo uma vida tranquila? Ou já chegou na sua vida um tempo de escassez? Ou já chegou na sua vida como aquele filho, chegou na sua vida um tempo de dificuldades? Porque no tempo das dificuldades é que esse jovem, esse filho, ele começa a pensar, porque ele não obedece ao pai. Porque o que nós mais vemos hoje são filhos que desonram ao pai, filhos que desonram a autoridade. E você não pode falar de pai se você não aprender a primeiro ser filho. Precisamos entender que nós somos chamados para ser filhos. Porque se eu não for um bom filho, como que eu serei um bom pai?
Nós estamos no mês onde todo mundo fala do mês dos pais, é o mês de agosto, é o mês dos pais. Mas ei, cuidado, porque aquilo que você faz, a desonra que você faz com seus pais, talvez os seus filhos farão com você. Mas eu costumo dizer que na vida de um homem, ele tem 3 tipos de pai. O pai biológico é o pai de sangue, aquele pai que te fez, o pai que te gerou. Talvez você não tenha uma boa referência de pai, porque nós vivemos num tempo hoje onde o camarada fica com a mulher ali e tal, engravidou, depois ele some, ele não assume o papel de pai, e aquele filho cresce com uma referência de um pai que o abandonou, um pai que o deixou, um pai que nunca importou com ele. Então a primeira referência dele de pai biológico, é de um pai que não se importou com ele. E aí eu disse que são 3 tipos de pais. Primeiro, pai biológico. Segundo, o pai espiritual. Quem é o pai espiritual? É aquela pessoa na terra que te dá destino. O pai espiritual pode ser um pastor, pode ser um seu líder espiritual, aquele que te fala assim, segue por esse caminho, aquele que te senta com você, prega a palavra, é aquela pessoa que te dá a orientação. Por quê? Se uma pessoa cresce sem conseguir obedecer, sem uma referência boa de um pai biológico, dificilmente ele vai querer se submeter a um pai espiritual. E aí a cadeia continua. O terceiro tipo de pai é o quê? É o pai celestial. E se uma pessoa não tem dificuldade com o pai biológico, ele não respeita nenhum tipo de autoridade, como que ele vai obedecer a um Deus que ele não vê? Conseguiu entender a importância quando se fala de pai? As pessoas não compreendem o peso que essa palavra traz. E este jovem, esse filho, ele sai, quando ele está longe da presença do pai, ele começa a passar por dificuldade, ele não queria se submeter ao pai, ele sai, quando ele percebe que ele precisa de dinheiro para sobreviver, para comer, ele então vai trabalhar. E quando ele está trabalhando, ele deseja, a Bíblia diz, não vou para a gente andar rápido, a Bíblia diz que ele desejou comer das bolotas, da lavagem que os porcos comiam, porque a situação longe do pai ficou difícil. Talvez a sua situação esteja complicada, e você esteja dizendo, mas pastor, não é isso. Como que está a obediência ao seu pai biológico? Aí você me diz, meu pai biológico não mora comigo, meu pai biológico nem sei quem é. Tá bom, então vamos perguntar mais uma vez, como está a sua obediência ao seu pai espiritual? Aí você diz, meu pai espiritual não tem esse pai espiritual. E aí eu vou te fazer a terceira pergunta, como está a sua obediência a Deus? Aí você fala, não, eu obedeço a Deus. Dificilmente você vai conseguir obedecer a um Deus que você não consegue ver, se você não tem uma referência de pai biológico, de um pai espiritual. Você talvez seja perdido. Chegou a hora de você entender que tem um caminho. E esse filho, ele vai chegar, a Bíblia diz que no versículo 21, ele vai chegar para o pai, ele vai voltar, ele faz um cronograma, ele faz todo um projeto e diz, eu vou voltar para o meu pai, eu me arrependi. E quando ele quer voltar para o pai, ele diz, eu vou voltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ele planeja. Por quê? Porque houve no coração daquele filho um arrependimento. E quando é gerado um arrependimento no coração, as coisas mudam. Porque quando ele viu que a situação estava complicada, não tinha canto nenhum para ele fugir mais, quando ele viu que a opção que ele tinha, meu pai, eu descobri que na minha casa, até os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo aqui agora, porque tem certas situações na nossa vida, que nós temos que cair em si. Foi assim com a minha vida. Quando eu caí em si, a vida que eu estava vivendo longe da presença do pai, eu percebi que eu precisava voltar. Deixa eu te falar aqui, quando eu tinha apenas, acho que 2 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. E aí, a referência de pai que eu tinha era o meu avô. Só que meu avô, imagina, meu avô é muito velho, e eu
muito jovem, a comunicação entre a gente era quase nada. E eu comecei a crescer numa situação sem referência. E aí eu comecei a ser uma pessoa rebelde. Não obedecia, não tinha ninguém, ninguém manda em mim. E aí quando você começa a ir para a igreja, você começa a falar aquela velha frase: eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. E aí que está a grande referência, o grande problema. Por quê? Porque toda pessoa que fala que eu só obedeço a Deus, aí que está o problema. Deixa eu te falar, é necessário você entender que Deus tem colocado na terra pessoas para te direcionar. Amém? Então que você possa compreender isso. Ele diz assim, versículo Lucas capítulo 15, versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, ele está dizendo: Pai, pequei contra Deus. Eu reconheço que o meu pecado, o meu erro, foi também diante de Deus. Porque quando nós desrespeitamos, quando nós desobedecemos a autoridades terrenas, também nós desobedecemos a autoridade celestial que é Deus. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ei, ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele não disse: já não sou digno de ser mais o seu filho. Não, ele disse: já não sou digno de ser chamado de teu filho. Porque uma vez filho, filho para sempre. Uma vez que você é filho para sempre. Aconteça o que acontecer, você sempre será filho. Ei, se você talvez um dia andou nos caminhos do Senhor, se talvez um dia você andou e por algum motivo, alguma coisa aconteceu, e você nesse momento agora, você esteja dizendo: a pandemia chegou, eu enfraqueci, eu esfriei, tem mais de 3 meses que eu não vou na igreja, porque eu tenho medo de pegar coronavírus. Mentira sua. Você está simplesmente vivendo uma vida fria, uma vida desanimada, e você está longe da presença do Pai, e você começou a perceber que você começou a fazer coisas que você não fazia antes, as coisas começaram a piorar na sua vida. Chegou a hora de você dizer: Pai, pequei contra ti. Deus é um Pai maravilhoso, que está preparado para receber você, te abraçar, te dar um abraço e honrar você. Eu espero que você entenda o significado da palavra Pai na sua vida. Não importa se o seu pai biológico talvez abusou de você, talvez te batia, mas eu conheço um Deus que não falha, nunca e jamais abandonará a sua vida, porque esse é um Pai que ama. E a Bíblia diz que Ele nos amou tanto, de uma tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa pessoa que está ouvindo esta live agora, que está assistindo agora. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, tocar nesse coração. Não importa, Deus, o que ela tem passado, o que ela esteja passando, mas que o Espírito Santo agora toque no coração dela, e que ela se entregue para Ti, assim como aquele filho pródigo, que caiu em si e voltou para Ti. Que essa pessoa agora volte para a Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Shalom, graça e paz.